Boa noite, família. Bom, é sempre uma satisfação estar falando da palavra de Deus. Eu entendo claramente que quando eu recebo o convite para estar aqui, porque o Espírito Santo assim orientou o nosso pastor. E falar sobre oração tem falado muito ao meu coração. E eu ainda, antes do iniciar o culto, no decorrer do louvor, eu ainda falava com o meu pastor, assim, que quanto tem me abençoado e o quanto eu acredito verdadeiramente no poder da oração. E se não fosse dessa forma, eu poderia vir aqui, usar algumas argumentações bacanas, mas Deus iria abençoar todos vocês, porque a palavra dele não volta vazia, mas provavelmente eu não iria aproveitar desses benefícios. E eu creio verdadeiramente no poder da oração. Bom, nós estamos falando nessa série de pregações, altares de adoração. Eu havia iniciado alguns domingos atrás e percebo que estamos tendo a nossa rota, alterada todas as vezes que oramos ao nosso Pai. Então essa imagem eu já havia mostrado a vocês, ela é uma imagem do Waze. Toda vez que tomamos uma rota errada, toda vez que interpretamos o mapa de forma errada e entramos em uma rua que não devia, o Waze ele recalcula. E é assim que eu vejo que a palavra de Deus faz com todos nós. Recalcula, está sempre recalculando a nossa rota. Então, todas essas passagens aqui, já tínhamos falado sobre o poder da oração. E eu gostaria de iniciar com vocês, por aqui novamente, altares de adoração. E eu tenho ouvido bastante as pregações que têm sido ministradas pelo pastor Marcos, pelo pastor Mário, pelo pastor Luiz. E tem sido ministrações assim que têm falado profundamente ao meu coração. Algum tempo atrás, uma das sobrinhas do pastor Marcos, ela esteve aqui e ela disse assim, ela falou que 2019 seria o ano da colheita. E eu verdadeiramente creio nisso. E numa das pregações do pastor Mário, ele dizia que as coisas que estão acontecendo, as coisas que estarão acontecendo, é fruto de oração que já fizemos, oração que estamos fazendo e oração que continuaremos fazendo. E é verdade, precisamos continuar orando. E eu tenho ouvido tanta coisa que tem falado ao meu coração, tanta coisa que tem me feito rever a minha rota a todo momento, porque a todo momento a gente acaba tomando uma rota errada. O dia a dia faz isso com a gente. Teve um dia desses que eu estava no trânsito. Eu estava indo para Campo Grande e tinha um motoqueiro na minha frente. O motoqueiro ele estava na pista do meio, não tinha mais ninguém. Eu buzinei, eu acendi o farol para que ele se posicionasse. Ou ele ia para a esquerda, para eu poder ultrapassá-lo pela direita, apesar de não ser mais adequado. Ou ele ia para a direita e permitia que eu ultrapassasse pela esquerda. E eu fiz isso algumas vezes, buzinei, pisquei o farol, e ele não me atendeu. Então eu acelerei o carro. Quando eu acelerei o carro, eu passei numa brecha que ele havia deixado, mas ele viu que se ele não abrisse um pouco mais, eu ia esbarrar nele. Eu acelerei e parei no próximo sinal. E quando eu parei no sinal, ele parou do meu lado,
reclamou comigo e eu reclamei com ele. Eu falei, você não se posicionou. E aí o sinal abriu, ele foi embora, mas eu percebi que ele continuou lá na frente, ele continuou me provocando porque ele fez a mesma coisa. E mais uma vez, eu passei do lado dele. E se ele não saísse, ele ia cair. E eu cheguei ao meu destino. E quando eu cheguei ao meu destino, eu me dei conta do que eu tinha feito. Aquele cara que estava ali no trânsito não era o mesmo que vem aqui no púlpito falar de Deus para vocês. E aí eu tive uma crise de choro e pedi perdão a Deus porque eu tinha feito algo que ia contra a tudo que Ele já havia ministrado ao meu coração. E naquele momento eu orei a Ele pedindo perdão pelo que eu tinha acabado de fazer. E eu tenho certeza que Deus me perdoou. Se eu tivesse acesso àquele motoqueiro, eu pediria perdão a ele também. Porque independente de quem estava ou não com a razão ali, isso não vem ao caso. Não é o mérito da questão. Independente de qualquer coisa, eu entrei numa rua errada, eu tomei uma rota errada. E no momento em que eu pedi perdão ao meu Pai, de todo o meu coração, Ele aceitou o meu coração, Ele aceitou a minha oração, Ele aceitou o meu perdão. E eu acho que é importante compartilhar isso com vocês, porque isso acontece conosco, aconteceu comigo, acontece com você também. E a gente precisa ter isso muito claro na nossa mente. Nós temos um Pai que está disposto a nos perdoar todas as vezes que chegamos até Ele com um coração contrito e quebrantado, assim diz a sua palavra. E aí, ouvir todas essas mensagens que eu tenho ouvido sobre pregação, tem sido algo fantástico, tem sido algo assim que tem falado muito ao meu coração. Mas apesar da beleza de todo o conteúdo que tem sido ministrado, o mais importante também é que estas orientações, elas chegam no momento em que a nossa igreja, ela precisa de um ensinamento são nesta área de oração. E principalmente até porque, da forma que o nosso pastor fala, ele diz que quando tem muita gente nova, assim, eu tenho visto muitos rostinhos novos. E para você que está começando a frequentar a nossa igreja agora, ou para você que frequenta a nossa igreja há pouco tempo, você precisa entender a importância de orarmos, das práticas corretas da oração. E aí, olha só, o nosso bispo fundador, Roberto McAllister, ele fala algo que, num primeiro momento, eu tive uma certa dificuldade em compreender de cara. Ele fala isso, né? Poucas coisas podem minar na essência o cristianismo mais do que práticas e conceitos deturpados sobre a oração. Quando eu li isso, eu sabia que a oração é algo importante, mas minar na essência o cristianismo por conta de práticas e conceitos deturpados sobre a oração, eu li, mas eu não consegui compreender. Assim, eu achava que de repente outras coisas poderiam ser capazes muito mais de minar esse cristianismo, além da oração. Bom, mas continuando o meu estudo, eu tive a oportunidade, ao longo dos 3 últimos anos, de estar assistindo aula na Atos, que é uma escola
que vem ministrando a muitos dos nossos membros e tem sido um divisor de água na vida de todos nós. E eu lembro que nas aulas, e quando eu fui fazer a pesquisa no meu material, eu sempre rabisquei muito, né? Sempre rabisquei todos os meus livros, todas as minhas apostilas, é tudo muito rabiscado, né? Quando eu estudava com a minha esposa, nós fizemos faculdade juntos, ela tinha que ter o livro dela e eu tinha que ter os meus livros, porque ela quer tudo arrumadinho, não escreve nada no livro. Meus livros não, são todos rabiscados. E aí, em várias das minhas anotações, eu li que estava assim, ó: oração é relacionamento. Oração é relacionamento. E aí, na verdade, foi apenas essa frase que me fez entender o que o nosso bispo fundador quis dizer com essa frase dele. Poucas coisas podem minar na essência o cristianismo mais do que práticas e conceitos deturpados sobre a oração. Se a oração é relacionamento, então, de fato, práticas e conceitos deturpados sobre relacionamentos têm minado famílias na sua essência. Famílias têm sido minadas na sua essência porque práticas e conceitos deturpados sobre o relacionamento. Então, é claro que se práticas e conceitos deturpados sobre o meu relacionamento com Deus está acontecendo, obviamente, se algo impede o meu relacionamento com meu pai, vai minar na essência. Porque situações como essa que aconteceu comigo no trânsito, eu já acharia que o meu pai teria me abandonado, porque eu fiz algo. Se aquela semana, então, dependendo de repente de onde se está praticando, de onde se está absorvendo a palavra de Deus, talvez aquela semana, se fosse uma semana de Santa Ceia, lascou. Eu já não ia poder ceiar. Olha só que loucura. Bom, queridos, e se oração é relacionamento, e a gente aprende a se relacionar se relacionando, então nós vamos aprender a orar orando na prática. Oração é prática. Oração é algo que precisamos estar fazendo constantemente. Precisamos estar constantemente orando, até porque a palavra de Deus já nos dizia isso. Aqui, ó, permaneçam sempre em oração, orar sem cessar. Aí a gente pode então mudar. Permaneçam sempre se relacionando com Deus. Relacionar-se com Deus sem cessar. Olha, a gente podia estar olhando isso pelo lado espiritual. Eu vou estar orando ao meu Pai, eu vou estar me relacionando com Ele, porque eu vou me tornar um crente mais poderoso, um crente com um poder de oração mais fervoroso. Mas olhem só, nós temos o lado humano, a nossa convivência. Quando oramos ao nosso Pai, isso não afeta só a nossa vida espiritual, ela afeta a nossa vida humana, ela afeta o nosso cotidiano. Eu já havia comentado com vocês algumas vezes sobre o que a Organização Mundial de Saúde fala sobre a depressão. Está até 2030, se não me falha a memória, como sendo a doença número 1. Mas se eu oro ao meu Pai, se eu tenho relacionamento com o meu Pai,
Ele não vai permitir que eu tenha pensamentos deturpados. Ele não vai permitir que eu chegue a um ponto de uma tristeza tamanha que me faça pensar em tirar a minha própria vida. E olha, queridos, eu tenho visto aí que tem curso para ser feliz. Um dia desse eu estava assistindo um vídeo de uma senhora que falou que já trabalha com isso há 25 anos. Ela fala muito sobre a gratidão. Então ela ensina as pessoas a como ser grato e isso mudar a vida. A gente, na verdade, está habituado a buscar meios de viver melhor de várias fontes. Mas olha, queridos, eu garanto a vocês, porque foi o que aconteceu na minha vida, essa é a única fonte que nós precisamos. Mas olha só, essa Bíblia ela pode ser apenas um livro. Ela pode ser apenas um livro, se você quiser ler como um livro. Ela pode ser utilizada como um talismã para quem, de repente, tem o hábito de abrir no Salmo 91 e deixar lá acima da estante. Mas ela pode ser a fonte de água viva que vai remover toda a mágoa, todo o mal que possa estar assolando a sua vida. André, mas isso é bonito de falar, beça, né? Olha, no início eu disse que o Espírito Santo tocou o meu pastor para que eu estivesse aqui, eu nunca duvido disso. Eu estou falando do que o Espírito Santo fez na minha vida. Por isso ele permitiu que eu estivesse aqui hoje. Olha, por que orar? Olha o que eu consegui buscar de um livro. Eu já havia comentado sobre esse livro com vocês. Queridos, olha, eu tenho lido bastante, sabe? Eu acho que a leitura é uma coisa muito fantástica. Eu já havia indicado para vocês, não estou ganhando nada, mas quem não leu, leia. É um livro extremamente edificante, A Isca de Satanás. Olha o que John Bevere ele fala nesse livro. Algumas coisas que precisamos ouvir de Deus não podem ser encontradas na Bíblia. Por exemplo, com quem devemos nos casar, onde devemos trabalhar, em que igreja devemos congregar. E a lista continua, queridos. E aí ele fala assim, ó. Precisamos ter a palavra de Deus revelada para essas decisões também. Sem ela, as nossas decisões estarão fundamentadas em terreno estável. O que Deus revela pelo seu Espírito não pode ser retirado de nós. Este deve ser o fundamento de tudo que fazemos. Olha que fantástico. A palavra de Deus, tudo o que precisamos fazer, apesar de precisarmos do aval de Deus, nem tudo está aqui, mas vai ser revelado a nós através da oração. E olha, queridos, leia isso, olha só que interessante. Clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Olha só. A oração ela vai estar fazendo tudo isso conosco. Olha, há uma revelação de Deus quando oramos. O Senhor nos prometeu isso. É o que está escrito. Aí o que ocorre? Eu continuei lendo, eu continuei buscando, e aí, nas minhas buscas, eu encontrei
eu encontrei um texto desse autor, um autor que viveu ainda no século passado, e ele diz assim: quando você está lendo um livro em um quarto escuro e acha isto difícil, leva-o para perto de uma janela para receber mais luz. Da mesma forma, leve sua Bíblia a Cristo. Olha que fantástico. A oração vai fazer com que Deus revele a nós o que nós ainda não sabemos. Vai revelar a nós. E olha, não importa o que você leia na Bíblia, Deus vai revelar a você de uma forma que talvez não revele a mim. E por isso é importante dessa prática da oração. Olha que interessante. A gente leva a palavra de Deus a Ele através da oração e Ele vai nos revelar o que ainda não sabemos. E aí eu quero compartilhar com vocês uma outra coisa. Eu estava falando com o pastor ainda há pouco que, assim, nesses estudos, muita coisa já aconteceu comigo e, através desses estudos, eu estou lendo textos que falam assim: pô, isso aí aconteceu comigo. Quer ver um exemplo? O ano passado, o pastor me convidou para fazer uma série de pregações sobre a vida de Salomão. Foram 7 pregações, quinta-feira. Quando o pastor me convidou, de imediato eu aceitei, mas eu falei para Deus: Deus, não é uma palestra, apesar de eu ter que me preparar para ministrar, não é uma palestra, é a tua palavra sendo ministrada ao teu povo. Ali eu sou apenas um instrumento que deve ser usado para falar das tuas verdades. E é isso que eu creio. Então eu orei a Deus pedindo para que Ele me usasse. Eu li a palavra de Deus, a Bíblia, e pedia para que Ele me usasse, para que Ele me revelasse o que falar ao povo dele. E pois bem, Ele me revelou. Olha só. Em 1 Reis, quando começamos a ler 1 Reis, a gente fala, a Bíblia fala sobre essa transição de Davi para Salomão. Fala que Davi orientou Salomão no que ele deveria fazer. E existe uma passagem em 1 Reis que não vai haver a necessidade de estarmos lendo agora, mas é uma passagem que fala justamente, na minha Bíblia ela tem até um subtítulo, ela fala assim, ó: Salomão reina e mata Adonias, mata Joabe, mata Simei. Esse é o título que está aqui nessa Bíblia e está em 1 Reis 2, começa lá no 12 e vai até o 46. E nesse trecho, realmente se relata ali, se relata tudo o que aconteceu. E o mais interessante é que tudo isso que aconteceu antes de Salomão. Quando falamos de Salomão, o que vem à nossa mente normalmente é a sabedoria dele. Todos concordam comigo? Quando se fala da história de Salomão, a sabedoria dele é o que mais se lembra de Salomão. Salomão foi um homem muito sábio, porque foi o que ele pediu a Deus. Ele pediu a Deus sabedoria. E Deus deu. Mas antes disso, antes de reinar, Salomão mandou eliminar. De manhã, nosso pastor está falando muito sobre Benaia, filho de Joiada. Então, se você quer saber quem foi Benaia,
Benaia, filho de Joiada, você pode vir aqui de manhã, que o nosso pastor está falando como esse cara foi um valente de Davi. E Salomão, através de Benaia, mandou eliminar Joabe, mandou eliminar Adomias e mandou eliminar Simei. Esses 3 caras, se vocês forem ler lá em 2 Samuel, os 3 atrapalharam de alguma forma o reinado de Davi. Esses 3 caras, eles atrapalharam de alguma forma o reinado de Davi. E aí, Davi fala para Salomão o que ele deveria fazer. E aí Salomão percebe que precisava mandar eliminar, porque não foi o próprio Salomão, mas ele mandou eliminar. E aí, ele fala que num dado momento, na 1 Reis 2, 25, ele fala assim: enviou o rei Salomão pela mão de Benaia, filho de Joiada, o que deu sobre ele morreu. Isso quando ele mandou matar Adomias. E todo o trecho ele vai falando, explicando o que eles fizeram e o que Salomão pediu para ser feito. E quando ele encerra, lá no 46, ele fala assim: e o rei mandou Benaia, filho de Joiada, ao qual saiu e deu sobre ele, e morreu. Assim foi confirmado o reinado na mão de Salomão. Olha, eu contei aqui uma história que está na Bíblia e muito por alto. O Salomão mandou matar esses 3 caras que atrapalharam o reinado de Davi. Mas lembra que ainda há pouco eu disse que nós devemos levar a palavra de Deus? Não foi um texto que eu li? A luz, levar a Bíblia a essa luz de Deus para que Ele nos revele. Queridos, quando eu li essa passagem o ano passado, eu confesso que eu li como uma história. Sim, ele mandou matar, beleza. O que eu extraio daqui, Pai? O que eu falo para o teu povo nesse momento? Eu conto essa história e falo mais o quê? E aí o nosso Pai, sabendo que eu estaria aqui falando ao povo dele, ele se revela a mim. E ele fala para mim o seguinte: André, antes de você assumir o seu reinado, você não havia matado os inimigos que atrapalharam o reinado do seu Davi. E como isso não aconteceu, o seu reinado foi comprometido. E aí eu falei: santo Deus. E hoje eu pergunto para você: antes de você assumir o seu reinado, antes de você casar, ou antes de você iniciar a sua vida como profissional, antes de você iniciar a sua vida paternal, antes de você iniciar a sua vida conjugal, você eliminou os inimigos que atrapalharam o seu Davi? Talvez o inimigo que atrapalhou o seu Davi foi a bebida. Talvez o seu pai bebia demais. Esse foi o inimigo que atrapalhou ele. Será que você matou esse inimigo antes de assumir o seu reinado? Olha, o meu Davi, ele tinha alguns inimigos, mas eu acho que o inimigo mais fatal do meu Davi foi achar que durante o nosso ciclo de vida nós poderíamos encontrar diversas mulheres virtuosas.
esse foi um dos grandes inimigos do meu Davi. E foi o inimigo que eu levei para o meu casamento. E esse inimigo estava fazendo com que o meu reinado se despedaçasse. Foi exatamente assim que eu iniciei na nova vida em 2009. Com um reinado despedaçado. E só a palavra de Deus foi capaz de me mostrar os inimigos que o meu Davi tinha e que eu precisava eliminar. Olha, quando Davi orienta Salomão, ele inicia falando o seguinte: olha, quando se aproximava o dia da morte, isso está lá em 1 Reis 2, versículo 1. Ele fala assim: quando se aproximava o dia da morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão: estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso seja forte e seja homem. Será que o seu Davi teve tempo de te dar esse conselho? Seja homem. O meu Davi não teve esse tempo. O meu Davi, apesar de ter passado comigo 40 anos, o meu Davi não teve tempo de me dar esse conselho: seja homem. E aí, só Deus foi capaz de mudar a minha rota. Só Deus foi capaz de substituir o meu Davi e mostrar tudo que eu precisava fazer, todos os inimigos que de alguma forma atrapalharam o reinado do meu Davi. Queridos, nós somos encharcados do nosso Davi, de coisas boas, de coisas ruins, mas somos encharcados do nosso Davi. Mas se ele não teve tempo, ou se ele ainda está do seu lado, mas ainda não conseguiu falar para você quais foram os inimigos que atrapalharam o reinado dele, peça a Deus para que te mostre isso e que você hoje elimine os inimigos que atrapalharam a vida do seu Davi, porque são esses mesmos inimigos que estão atrapalhando o seu reinado hoje. E esses inimigos vão fazer com que você perca o seu reinado. Semana passada nós tivemos aqui o encontro da família. E aquela mensagem, ela foi para alguém específico da família. Aquela mensagem, ela foi para nós homens, apesar de ter sido um encontro de família. Homens, não porque eu faço parte da liderança do Ministério de Homens junto com meu amigo Gil, não por isso, mas o que Deus me mostra é que a principal mudança no seu reinado está na sua mente. O seu Davi teve inimigos, e são esses inimigos que estão atrapalhando hoje o seu reinado. Se você não pedir a Deus que mostre quem foram esses inimigos,
você vai perder o seu reinado. E por mais que a sua mente humana, porque a minha mente humana me fez pensar que reinado a gente perde e logo em seguida a gente reconstrói outro. Se esse reinado não tiver a cobertura do nosso Pai, ele é um reinado construído como um castelo de areia. Ele é um reinado construído em fogo de palha, que se incendeia muito rápido, mas não mantém essa chama. Homens, não estou aqui também puxando sardinha pelas mulheres, mas eu estou falando do que Deus falou ao meu coração. Eu estou falando do que Deus me fez fazer primeiro para poder falar com vocês. O meu reinado só se restabeleceu depois que a minha cabeça mudou. O meu reinado só se estabeleceu depois que muitos dos inimigos que atrapalharam o reinado do meu Davi foram expulsos da minha casa em nome de Jesus. E é isso que você precisa fazer agora. É isso que você precisa fazer imediatamente. O nosso Pai, Ele é um Pai amoroso. O nosso Pai é um Pai que está sempre nos ouvindo. Olha, queridos, não dá mais tempo de acharmos que aqui, na Nova Vida, ou em qualquer outra igreja, eu vou lá para ver qual é, eu vou lá para tentar, eu vou orar para ver se funciona. Queridos, a gente tem que continuar. Hoje de manhã, o pastor, ele deu uma palavra e teve uma mensagem do slide dele que eu li e mexeu muito comigo, que ele diz assim: olha, se você permanecer fazendo a coisa certa todos os dias, um dia Deus irá aparecer e se manifestar a você. É isso que você precisa fazer. Você precisa ser perseverante. Você precisa estar falando, e olha, falar com Deus em todo instante, a qualquer lugar. Muitas das vezes eu estou no banheiro urinando e ali eu falo com meu Pai. Eu agradeço a Ele porque nada está ardendo. A gente não precisa ter que ir ao nosso Pai só quando está tudo ruim. Ele vai nos ajudar sim, Ele vai nos tratar, mas vamos manter uma relação, uma comunhão. E Ele vai nos mostrar o caminho. E Ele vai nos revelar como me revelou. E Ele vai lhe aconselhar. Se o seu Davi não teve tempo de lhe aconselhar, o nosso Pai Celestial, Ele vai fazer isso. Porque é o que Ele vem fazendo comigo. Alguns meses antes do meu Davi falecer, eu tive um sonho. Eu sonhei que no leito de morte, ele me falaria tudo que um filho gostaria de ouvir de um pai. E ele não teve tempo. No dia do enterro dele, eu tive uma crise de choro, que eu perdia as forças da minha perna. Porque eu acreditei tanto naquele sonho, eu acreditei verdadeiramente que ele, antes de morrer, ele falaria comigo tudo aquilo que eu sempre quis ouvir dele. Mas ele não teve tempo.
E depois eu tive um outro Davi na minha vida. Eu tive meu sogro. Mas o meu pai também, o meu pai celestial, ele também levou o meu sogro. E teve um dia que eu estava dirigindo, eu falei, um dia eu bati com o carro, chamei meu pai foi lá. O outro dia eu bati com o carro de novo, não, bateram em mim, na verdade. As 2 vezes bateram em mim, tá ok? Para não acharem que eu sou ruim de roda. Bateram em mim as 2 vezes. Aí meu sogro foi lá me socorrer. E um dia eu estava no trânsito, eu falei, pai, e agora? E se baterem no meu carro de novo, o que eu faço? Eu vou ligar para quem? E ele falou para mim, agora você está comigo. Você vai falar comigo. Então, se o seu Davi já não está mais aqui com você, fale com o nosso Pai. Se o seu Davi está ainda aqui com você, olha, fala com o nosso Pai, para que o seu Davi possa falar quais foram os inimigos que atrapalharam o reinado dele. Olha, queridos, ainda tem umas coisas para falar, mas nós já estamos finalizando. E eu gostaria de finalizar com essa palavra. Olha só, ela diz assim: se quisermos crescer e amadurecer no reino de Deus, precisamos permitir que a verdade faça o que é preciso em nossas vidas. Não basta concordar mentalmente com ela sem obedecer. Embora continuemos aprendendo, jamais, queridos, eu digo, jamais amadureceremos por causa da desobediência. Precisamos permitir, queridos, precisamos permitir que a verdade faça o que é preciso em nossas vidas. Permita isso. Permita que Deus faça isso com você. Permita que a verdade dele faça o que tiver que fazer. Só assim as vidas mudarão. Só assim os casamentos se restabelecerão. Só assim os filhos retornarão. Se não for desse jeito, queridos, domingo que vem estaremos aqui novamente para mais uma história sobre um cara chamado Jesus. E essa história, ela vai ser contada para você até o último dia da sua vida, mas você não vai aproveitar nada de verdadeiro dessa história. Posicionem-se. Se não houver posicionamento, os domingos só serão contados como história. Queridos, eu agradeço de coração a oportunidade e gostaria de fechar com uma oração. Ok, meu pastor? Santo Pai, em nome do Teu santo e poderoso Filho Jesus Cristo, Pai, eu peço que a Tua palavra tenha penetrado nos corações. Pai, que ela tenha penetrado nos corações e aqueles corações de pedra, Pai, ela tenha quebrado. Pai, que essa palavra, ela continue sendo remoída durante toda essa semana e que cada homem, cada mulher que está aqui presente, Pai, possa verdadeiramente permitir que a Sua verdade, Pai, traga verdadeiras mudanças na vida de cada um de nós. Assim eu te agradeço em nome do Teu santo e poderoso Filho Jesus Cristo. Amém.